Boa noite, boa noite. Tô por aqui já, entrei atrasada, vocês me desculpem. Oi, seu Ari, tudo bem? Tudo bem com o senhor? Espero que sim, espero que esteja um pouco melhor. Esperando mais um pouquinho. Oi, Zé Luiz, tudo bem? Cida, bem-vindos. Oi, Bárbara, Kátia. Opa, peraí. Pronto. Eu peço desculpas, eu acabei atrasando, porque um dos meus meninos se machucou. E desculpem. Olá! Ei, Gabriel, bem-vindo! Obrigada, Márcia. Seu Arício vai ficar tinindo. Ei, que boa surpresa! Tudo bem? Graças a Deus. Que ótimo. Me desculpa o atraso, mas um dos meus meninos caiu. Aí eu Machucou? fui. Não, coisa de menino. Mas coração de mãe sabe como é que é, né? Imagina, 2 minutos, qual o problema? E como ele não chora, e ele chorou, ele não é de chorar. Aí Entendi. ele chorou e eu falei, ih, saí correndo, já estava aqui a postos. Desculpa. Imagina, nenhum problema. Seja muito bem-vindo, viu? Eu estou muito feliz pela sua gentileza de Somos dois, aceitar falar. somos dois. Sempre me interessa esse tema, sabe? Eu acho que o trabalho que você está fazendo, que o Patrick está fazendo, importantíssimo no meio espírita, sabe? Vocês estão oxigenando o espiritismo no melhor sentido da palavra, sabe? Então eu acho muito legal essa abertura para a astrologia, né? Abertura para a espiritualidade de uma forma geral, né, Priscila? Eu acho isso fundamental. Nossa, eu te agradeço muito, porque é tanto conhecimento, é tanta maneira da gente se conectar, né? E a gente é tão pequeno e achar que determinado segmento é único e exclusivo é muito complicado. Exatamente, exatamente. Diversidade é fundamental, né? Poxa, e como? E como? Olha, eu vou fazer uma leitura e depois o papo é todo seu. Nossa, Eu, eu vou fazer desse livro Noel, Ontem, Hoje e Sempre. que legal. São psicografias de Noel Rosa, Uhum. por Marta Galego Tomás. E Grande poeta. como eu soube que você é músico também, ou musicista, eu não sei qual que você prefere que eu fale, O músico. eu resolvi te homenagear com Noel. Tem várias letras dele de cor. Ah, que delícia! Ó, verdadeira propriedade. Aprendam enquanto é tempo qual a vera propriedade. A entrada no paraíso só se compra com verdade. Encontrei muita alegria vivendo em Vila Isabel, mas não encontrei por lá a paz que existe no céu. O céu das nossas verdades, o céu dos nossos carinhos, são estrelas que se acendem, mostrando novos caminhos. O que se usa na terra, aí mesmo ficará. Mas não deixem, meus amigos, seu futuro a Deus dará. Adquiram seus terrenos na vila da eternidade, com os valores fraternos da compreensão, da bondade. Só assim conseguiremos, com carinho fraternal, construir a nova vila, a do amor universal. Sensacional, sensacional. É o jeitão dele mesmo, né? Priscila, se você me permite, eu adoro poesia, né? Sou apaixonado por poesia. Eu vou, digamos,
revelar aqui em primeira mão essa parte músico da história, porque, na verdade, eu sou primeiramente músico. Eu sou registrado na Ordem dos Músicos do Brasil como flautista desde 1975. Né? Que lindo! Toquei muitos anos aí com vários artistas da MPB, principalmente com Zé Ramalho, na época que ele explodiu para o grande público. Eu fazia parte da banda dele, conheci o Brasil inteiro graças a ele. E eu tinha tenho o meu trabalho de cantor e compositor, que eu fui gravando assim nas horas vagas de estúdio, que eu trabalhava muito com produção de disco também, engenharia de gravação, essa coisa toda, né? E aí quando tinha uma brecha no estúdio, eu chamava os amigos, já tinha minhas musiquinhas todas prontas, e isso estava guardado na gaveta há mais de 30 anos, desde que eu comecei a trabalhar com astrologia. E há coisa de um mês atrás, 2 meses atrás, o meu filho mais velho virou para mim e falou: pai, por que você não coloca as tuas músicas nas plataformas digitais, né? Aí eu falei: não, eu estou esperando para juntar 10. Ele falou: para quê? Eu falei: para compor um CD. Ele aí me gozou, né? Falou: o que é um CD? Eu falei: ah, já entendi a indireta. Bota as músicas na rua, né? Então, eu encontrei com um amigo meu também, um engenheiro de som, um produtor maravilhoso, Carlos Savala, que trabalhou muitos anos com Paralama de Sucesso. E eu falei: estou querendo botar minhas músicas sabe, jogar nas plataformas digitais. Ele falou: vem para o meu selo. Ele tem um selo chamado Savala Records, né? Então, essa noite, na virada de hoje para amanhã, a primeira delas vai entrar no Spotify. E agora a ideia é ir soltando uma por mês. Eu vou divulgar legal, mas estou falando aqui em primeira mão para vocês, porque pela oportunidade, né? Então, Ai, que presente! o lado cantor, compositor, flautista e tal vai voltar a aparecer um pouquinho. Né? Não tem nenhuma pretensão de voltar a, digamos, fazer show, esse tipo de coisa, mas eu botar os filhos no mundo, né, Priscila? Entendeu? Deixar eles irem para o mundo, que nem os livros já foram, né? Sim, e nos presentear, porque as pérolas não podem ficar guardadas só dentro das ostras, elas têm que. É isso aí, perfeito. E eu ia te falar, estava te falando nisso, porque eu trabalhei durante 25 anos com a dona Célia aqui no Rio, né? Que era uma médium fabulosa. Sério? Sim, todos os meus livros, a primeira linha da dedicatória é para ela: minha luz, minha mestra, minha mãe, minha irmã e minha amiga. A Célia foi tudo isso para mim, né? 25 anos, vendo ela receber nome, endereço, telefone, CPF, dizendo coisas, sabe, coisas que pessoas nem sabiam. E uma das mentoras dela era a Alta de Souza. Toda reunião de psicografia da Dona Célia começava com a poesia da Dona Alta de Souza, geralmente um soneto, né? E tem um que me ficou guardado, nem é um soneto esse é um poema mais livre, embora rimado, que é uma coisa tão linda e que de certa forma, resolve, entre aspas, para a gente o fato da gente ainda viver num plano de provas e expiações, porque o poema se chama Aonde Vai a Lágrima? Né? E diz assim: na terra se chora tanto que, se Deus guardasse o pranto que o mundo inteiro derrama, dos astros lá do infinito, o choro do pobre aflito podia apagar a chama. Dizendo que a pessoa chora uma barbaridade, né, a gente aqui. Aí a segunda parte diz assim: mas cada lágrima que desce por nossa face, parece que Deus a transforma em prece. E a prece, cheiroso incenso, nas asas do vento imenso, se perde no azul dos céus, buscando o seio de Deus. Olha que coisa mais linda. Coisa mais linda. Só a Alta de Souza, né? Que coisa mais linda. Nossa, quanto presente que a gente está ganhando essa noite, meu Deus. Ah, Querida, estou muito feliz. prazer estar aqui com vocês. Vamos lá. Eu sei, o ano passado você publicou mais um livro, depois eu achei sensacional, porque num tempo que todo mundo tem pressa, o livro é justamente para matar esse afã da rapidez. Ele faz parte de uma coleção, né? Quer dizer, todos eles têm essa assinatura, né? Foi uma iniciativa da editora Valentina, que é uma editora pequena aqui do Rio, composta por amigos que trabalharam comigo no Grupo Record há muitos anos atrás. Eu fui editor da editora Nova Era durante 4 anos, final dos anos 90, né? E esse pessoal que hoje em dia pilota a editora Valentina trabalhavam também no Grupo Record, no outro selo editorial. E há uns 2 anos atrás a gente se encontrou casualmente e falou: nós estamos com uma coleção, a coleção toda é a história de alguma coisa para quem tem pressa, né? A ideia é justamente facilitar o acesso ao conhecimento de um ramo qualquer da sabedoria humana de uma forma simples e acessível a todo mundo. Por isso esse título, né? Ele vem de uma coleção original inglesa,
que eles tiveram que fazer uma adaptação no título, porque o título original era História de Alguma Coisa em Pedaços Fáceis de Mastigar, em inglês isso. E eles fizeram essa adaptação para o português para tentar explicar a mesma coisa, né? Que é sempre no sentido de facilitar o entendimento de um determinado ramo. Tem história da ciência, história do mundo, história do século XX, história do futebol, história da mitologia, né? E me convidaram para escrever a história da astrologia, e como é um tema que eu estou envolvido há mais de 30 anos, eu fiquei super animado e o livro tá tendo uma receptividade muito bacana. Ai, que bom. Eu já já vou dar um jeito de adquirir o meu, porque eu quero ler, eu quero aprender. Obrigado, querida. E tem o primeiro filho, que essa altura já está com 15 anos de idade, que é o Encontros com Médiuns Notáveis, né? Que são histórias justamente de médiuns que eu conheci ao longo da minha vida, histórias reais, né? São 6 paranormais, digamos, de tradições diferentes dentro da espiritualidade, né? De candomblé, de umbanda, de Que espiritismo. máximo. E foram pessoas que eu tive o privilégio de conviver por pouco ou por muito tempo. A Célia foi a que eu convivi por mais tempo, que eu trabalhei na mesa, quer dizer, trabalhei, fazia parte da mesa que compunha ali o trabalho dela, só do endoctoplasma, né? Não tinha nenhum trabalho específico para fazer, era só estar ali para ajudar a sustentar o trabalho. Foram 25 anos, de 1982 até 2007, quando ela faleceu. Então, Poxa, que foi incrível. a pessoa mais importante da minha vida, sem dúvida, Célia do Carmo Ferreira da Silva. Nunca vou me cansar de falar sobre isso. Ai, muito obrigada, muito obrigada. Ela, eu não a conheci, eu moro no Rio há 12 anos, eu sou mineira, Uhum. e o centro que eu comecei a trabalhar aqui, eu digo que a minha mentora em vida desse centro, ela sempre referenciava muito a Dona Célia. A Célia é Sempre. incrível. Olha, o Chico, para você ter uma ideia da dimensão da Célia, o Chico, com aquela modéstia dele habitual, na época que ele ainda estava encarnado, uma vez ele mandou uma pessoa do grupo dele lá de Uberaba no Rio fazer uma visita numa dessas reuniões, que eram reuniões mensais, né, que duravam horas, era o dia inteiro. Começava às 11 horas da manhã até às 8 da noite, a Célia entregando mensagem, recebendo recados na hora, entregando recados orais na hora e tal. E dessa vez teve uma pessoa do grupo do Chico que veio nos visitar a pedido dele. Então a Célia, na hora que abriu a reunião, falou: gente, antes de eu começar o trabalho, veio uma irmã nossa lá de Uberaba, em nome do Chico, nos fazer uma visita, então vou dar o microfone para ela falar umas palavrinhas para vocês, depois a gente começa a psicografia. Aí ele falou aquelas amabilidades normais, né, e tal, e no final ela disse: eu estou aqui muito preocupada porque o Chico insistiu muito que eu não esquecesse de dar um recado para vocês que frequentam aqui essa casa. Ele mandou dizer para vocês aproveitarem bem a oportunidade que vocês têm de conviver com aquela que ele considera a maior médium do mundo. E ela, Caramba. e ela que não gostava desse tipo de coisa, falou: não, isso é exagero do Chico, que nada, eu sou igual a todo mundo, não tem nada disso e tal. Mas ela era de uma precisão absurda, né? Sabe, eu vi coisas com ela, Priscila. Eu vi ela uma vez dar a direção de um vizinho de uma pessoa que estava recebendo a psicografia, e a pessoa não conhecia o vizinho, não sabia nem onde ele morava, nem sabia o nome dele. Então ela falou um nome para essa senhora na hora, porque ela ia falando os nomes, que o procedimento era o seguinte: ela chegava na reunião com 200 mensagens psicografadas que ela tinha psicografado o mês inteiro em casa, né, de madrugada. Então ela ia entregando, ela lia o nome da pessoa que assinava a mensagem, e a pessoa, se estivesse presente, levantava e ia lá receber a mensagem da mão dela. Na hora que você chegava lá na frente, em 70% dos casos, ela perguntava o seu nome. Na hora que você dizia o seu nome, ela dizia que instantaneamente, simplesmente a frequência sonora do seu nome atraía outros parentes e amigos que não tinham mandado nada por escrito. Aí ela dizia: olha, Priscila, além de fulano está aqui assinando essa carta, está aqui Beltrano, que conheceu o seu avô, não sei aonde, sabe? E começava a dar referências assim. Aí ela estava com essa senhora na frente dela, dizendo os nomes, e a senhora dizia: ah, esse foi meu chefe, não sei aonde, esse foi meu avô. Até que ela falou um nome que a mulher disse: dona Célia, eu não conheço ninguém com esse nome, não. Aí ela parou assim um instantinho e falou: ah, não, eu já sei o que é. Você não mora na rua tal, número tal, apartamento tal, bloco B? Ela disse: moro, sim, senhora. Pois é, e ela chamava os espíritos todos de energia, Célia. Essa energia que está aqui não tem nenhuma relação de parentesco com você, tem uma relação de vizinhança, porque o irmão dela mora no Caramba. bloco A, apartamento não sei o quê. Então está pedindo para quando você voltar para o seu condomínio, para você tocar lá no apartamento não sei qual do bloco A e dizer que o fulano está mais vivo do que nunca e que mandou um abraço. Meu Deus. O cara recebeu o recado, quase caiu duro, na hora que eu não esperava nada daquilo, né? Ela era Gente, nesse que nível. coisa mais linda. Eu tô arrepiada. Você falando isso, eu me emocionando aqui. A Célia era, nunca conheci ninguém igual. Por o Chico mandar dizer que a gente estava convivendo com a maior média do mundo, você imagina, né?
Eu sei também que gente que ia do Rio para lá para receber mensagem através dele, ele com aquele jeitinho manso, dizia, eu não sei por que vocês se dão esse trabalho todo, se despencar lá do Rio de Janeiro, tem lá a Célia que é tão melhor do que eu, por que vocês vêm para cá? Que duas criaturas tão humildes, né? Quanto mais, Tão humildes. né? Quanto mais sábio, mais humilde, né, Priscila? É verdade. Ai, tô tão feliz, meu Deus, não vou parar de falar isso a noite toda. Ah, eu também tô. Eu... Bora, bora lá, me explica. Astrologia e espiritualidade. Tudo a ver. Me dê uma aula, por favor. Tudo a ver. Eu vou me basear muito nas diretrizes, vamos dizer assim, nem sei se ela gostaria dessa palavra, que eu ouvi da série a vida inteira. Né? Então, ela dizia o seguinte, o que a gente vem fazer aqui é uma escolha nossa. Claro que em concordância com o grupo que nos diz respeito. Né? Então, ela dizia o seguinte, a gente deu uma oportunidade de encarnação, né? Alguém nos sugere, ou a gente mesmo descobre, ou tem um mentor, um irmão mais velho, no plano espiritual, que diz, ó, aqui você tem agora uma oportunidade bacana de você voltar à terceira dimensão e passar por essa experiência e tal. Então ela dizia, você escolhe a sua programação, né? Ela chamava de programação aquilo que a gente chama de karma ou destino. Ela usava uma linguagem muito contemporânea, né? Aquela era de Aquário, e o signo de Aquário é muito voltado para a ciência, para a tecnologia, para tudo isso, né? E ela dizia, eu encontrei Deus na ciência. Ela falava sempre isso. Então, ela dizia, você faz a sua programação, em seguida a sua programação é submetida ao que ela chamava do seu inconsciente coletivo, que é sinônimo de colônias espirituais, para usar um termo mais tradicional dentro do espiritismo. Porque ela diz, nós viajamos pela eternidade junto com o nosso grupo de almas afins, né? E ela costumava usar esse termo do Jung para definir as colônias espirituais com as quais a gente está afinado por uma questão de origem mesmo, né? Então ela dizia, você escolhe sua programação, em seguida você submete essa programação ao seu inconsciente coletivo, porque você vai interagir com essas pessoas ao longo dessa encarnação. Então tem toda uma troca que vai acontecer aí. E depois de submetido ao seu grupo, ao seu inconsciente coletivo, isso é submetido ao que ela chamava de princípio de inteligência ou consciência cósmica, que é um nome mais refinado para Deus. Então, é aquela frase de Jesus, não cai uma folha de uma árvore na terra sem que meu Pai no céu não saiba. Está tudo interconectado. Né? Sim. Então, nesse sentido da programação, sabe, dessa escolha que a gente faz, o mapa é uma das formas da gente conseguir entender e tentar decifrar um pouquinho dessa programação. Porque tem uma outra coisa que a Célia dizia, que eu acho muito importante, que ela dizia o seguinte, no atual estágio de evolução que a gente se encontra, a gente só tem 1/12 do nosso espírito na mente consciente e 11/12 no inconsciente. Quanto mais iluminada é a pessoa, esse termo é muito perigoso da gente usar hoje em dia. Sim. Está cheio de iluminados por aí. Oi, mas umas luzes esquisitas. Pois é, pois é. Então ela dizia, quanto mais consciente a pessoa é, mais ela vai incorporando essas partes do espírito que estão no inconsciente, vão vindo para a mente consciente. Então, né, quanto mais iluminada a pessoa, quanto mais autorrealizada, qualquer termo que a gente queira usar aí, é porque a pessoa está acessando mais frações da sua totalidade, que é o seu espírito. Ela dizia, no estágio que a gente está aqui agora, a gente só tem 1/12 disso na mente consciente. Outra coisa muito ousada que ela É dizia... nada, né? Não é nada. Ela dizia, todo mundo sabe, todo mundo escolhe, quando escolhe a sua programação, aí é que está, escolhe o momento de entrar no mundo, para que a configuração astrológica lhe dê as ferramentas que você precisa para cumprir aquela programação, e a gente sabe também quando que a gente vai sair desse mundo. E de que forma. Ela dizia até isso. Só que a nossa consciente não tem capacidade de lidar com essa informação, né? Então ela dizia, isso fica lá dentro, mas todos nós sabemos. Só nós não temos condição de nos lembrarmos disso enquanto estamos encarnados, porque não temos ainda discernimento, maturidade espiritual para lidar com essa informação, né? Tem um santo na Índia, já falecido, Sai Baba, você deve ter ouvido falar. Sim. Sim, Sai Baba teve uma encarnação anterior a Satya Sai Baba, quando ele foi Shirdi Sai Baba, no norte da Índia, lá perto do Paquistão. E um dia ele foi procurado por uma devota dele, que tinha ficado viúva, e na Índia a mulher que fica viúva é como se tivesse morrido junto com o marido, né? Então ela falou, Swami, eu não tenho nada mais para fazer na vida, não tenho filhos, não queria me dedicar ao seu serviço. Isso Shirdi Baba, lá 1800, não sei quanto.
Ele virou-se para ela e falou assim, olha, não faça isso agora, porque daqui a 2 anos eu vou desencarnar. Mas 7 anos depois que eu desencarnar, eu vou reencarnar no estado de Andhra Pradesh. Falou o estado onde ele ia reencarnar. E 14 anos depois disso, você vai ouvir falar de mim. E aí você vai poder se encontrar comigo e se dedicar ao meu serviço. Ele já sabia quando ele ia desencarnar e quando ele ia reencarnar. Aí, Caramba. 2 anos depois, ele desencarnou. A senhora ficou lá pelo norte da Índia mesmo. 21 anos depois, ela escuta dizer que tem um garoto no sul da Índia que está dizendo que é a reencarnação do Sai Baba. E ela se dirige para lá. A essa altura, ele tinha 14 anos de idade, já tinha se realizado. E dito, eu vou para o mundo, porque tem muita gente me esperando para me ouvir. Os pais, ele era cheio de poderes paranormais, e os pais, coitados, na ignorância lá deles, levavam eles a feiticeiros para tirar isso, tirar aquilo. Um dia, ele, com 14 anos de idade, ele falou, chega, está na hora de eu trabalhar, eu tenho que, as pessoas estão me esperando. E aí ele estava pregando embaixo de uma árvore, ao ar livre, na aldeiazinha que ele morava, e essa senhora veio chegando, 21 anos depois. Né? Ela veio chegando para aquele garoto de 14 anos, e tinha um grupo sentado, ouvindo ele falar, e ela foi chegando, e ele olhou para ela e falou, ô filha, então você chegou, que bom. Caramba. Aí ela ficou assim, né? Quando acabou a fala dele, ele se aproximou dela e falou, olha, você não queria me servir há 21 anos atrás, lá no norte da Índia, eu te falei que você ia me encontrar aqui, se você quiser, agora eu estou precisando de ajuda, que eu estou começando um trabalho novo aqui. O olho da mulher ficou desse tamanho, né? Até o Aí, meu. ele ainda virou para ela e falou assim, não esqueça que você ficou me devendo 14 rúpias, porque em 1800 não sei quanto, na festa de Shiva, lá não sei aonde, alguém deu 40 rúpias para ajudar a gente a comprar as coisas para a celebração, e você estava sem dinheiro, eu deixei 14 rúpias com você, você só me deu 26. O olho da mulher ficou maior ainda, ele falou, não estou querendo dinheiro de volta, eu estou só falando isso para te mostrar que sou eu mesmo que estou aqui de novo. E ela aí ficou com ele o resto da vida. Que incrível. É essa questão do consciente e do inconsciente, entendeu? Quer dizer, o Shirdi Baba, né, a encarnação anterior do Sai Baba, do Satya Sai Baba, já tinha essa visão da eternidade. Ele já sabia quando ele ia desencarnar e quando ele ia reencarnar. Hoje, talvez, muito por misericórdia divina, a gente, nesse plano, não tenha essa consciência, porque não sei se seria fácil. A gente não tem capacidade de lidar com isso ainda. Né? Ainda falta. A gente chega lá. Sim. Mas, então, retomando essa questão, o mapa, então, a configuração do céu no momento em que você nasce, eu chamo de um carimbo cósmico, né? Porque a gente nasce dentro de um determinado sistema solar, planetário, que no caso é o nosso aqui, né? E deixa eu abrir um parênteses para fazer um comentário que eu acho muito importante. Você vê, o espiritismo codificado no século XIX, já se falava em pluralidade de mundos, já se falava em migração planetária, sabe? Kardec é totalmente contemporâneo, Priscila. Sabe? Ele não está datado em nada. Ele codificou e organizou toda a doutrina do Pentateuco numa época em que ninguém sabia nem imaginava o que é viver em outro planeta e dizer, não, normal, tem um monte de planetas habitados por aí. Quer dizer, aquele conceito todo dele também dos planos evolutivos que a série usava muito, sabe? Eu acho aquilo de uma profundidade, de uma amplitude, né? Porque situa a gente, né? Explica. Poxa. Explica por que a gente está aqui, né? Sabe? Sim. E nos dá a dimensão da pequenez, né? Exatamente. Porque não somos exclusivos e não somos únicos. É uma pretensão do ser humano assim inimaginável achar que no universo com bilhões de galáxias, né, que só haveria um planeta habitado que seria o nosso, pelo amor de Deus, né? A gente sabe que Capela é uma informação que a gente tem já há muito tempo, né, vindo por Edgar Armond, né, por toda aquela história que conta a migração, né? E tem outros sistemas. Hoje em dia a gente tem, né, informações de vários sistemas planetários, né? Tem um rapaz que é muito meu amigo, talvez você já tenha ouvido falar nele, um argentino chamado Matias de Stefano. Sim. Matias lembra de uma vida dele num planeta no sistema de Sirius, que é uma estrela que a gente vê no céu toda noite. Sim. Ele tem lembrança de vidas dele fora do nosso sistema solar, em outro sistema planetário. Então, é a tal história. A cada um de acordo com sua capacidade, né? É verdade.
Então, o mapa ajuda a gente a entender isso, sabe, Priscila? Quer dizer, você decodificando aquela simbologia que está presente, é o que eu chamo, é um carimbo cósmico. Na hora que você nasce, essas energias que compõem o nosso sistema planetário, elas estão atuando o tempo todo, né? Que existe até, se a gente for olhar do ponto de vista, digamos, gravitacional, para ter uma olhada mais científica na coisa, que eu não acho necessária, que a gente está trabalhando com símbolo, mas se você olhar para o aspecto gravitacional, existe uma combinação de forças, claro, o Sol é o centro do sistema, e a relação gravitacional dele com todos os planetas permite que os planetas permaneçam em determinadas órbitas, que hoje em dia, com computador, até com celular, eu consigo saber onde é que vai estar Plutão daqui a 100 anos. Então, tem uma previsibilidade aí que isso pressupõe uma ordem. Sim. Então, essa Sim. ordem tem um sentido para a gente na hora que a gente nasce, né? E o decifrar disso, né? Você interpretando o mapa de nascimento, vendo onde é que estavam os símbolos. Você tem os planetas geracionais, que são os planetas que ficam anos dentro de um mesmo signo, que caracterizam uma geração de pessoas que nasce dentro de um determinado contexto. Né? A questão dos índigos, né? O Matias, por exemplo, é um exemplo típico de um índigo pleno, né? Que tem essa lembrança, que tem essa consciência. Né? Sim. E Sim. aí tinha uma determinada configuração de planetas lentos, na época em que ele nasceu, toda uma geração que nasceu mais ou menos entre 1985 e 1995, que seria a geração dos índios, né? Que hoje em dia estão entre 20 e 30 anos, mais ou menos. Né? Que já vieram com software diferente do nosso, como eu costumo dizer. Completamente diferente, né? É Mais, impressionante. mais aperfeiçoado. Né? É. É a nossa Eu versão 2. tenho uns, eu tenho uns bacurizinhos aqui que nasceram agora. E eu fico olhando e falo, gente, Não, esses então. Eu tomei uma aula agora da minha menina, que aí eu fui falar pro meu marido, falei, olha o que essa garota falou. É isso. Que idade ela está? 4 anos. Olha, até os 7, né? Toda essa percepção fica muito presente, né? E é interessante a gente entender, dar um exemplo astrológico aí. Saturno é um planeta muito importante e muito mal compreendido dentro do contexto planetário, porque é o planeta da restrição, do limite, é o planeta né, do plano evolutivo que a gente vive, vamos dizer assim, de provas e expiações. Né? Então, ele dá uma volta completa no zodíaco em mais ou menos 29 anos e pouquinho. Né? É o tempo que ele demora para percorrer o zodíaco inteiro desde que você nasceu. Então, a cada 7 anos e pouquinho, ele forma um ângulo de 90, ele progride 90 graus em relação à posição que ele estava quando você nasceu. Então, aos 7 anos de idade, é quando a criança tem que ter responsabilidade na escola, tem que dar nota, tem que tirar nota, tem que estudar. No começo, a escola é uma diversão, é uma brincadeira, é uma coisa, né, comunitária, coletiva e tal. Chegou nos 7 anos, tem que dar retorno. E é nesse momento, aos 7, porque o Saturno representa esse nosso lado de se densificando aqui para experimentar a matéria em que a gente resolveu nascer, né? Então, normalmente, a criança já nasce com essa percepção ampliada. O Matias, quando era garoto, via fadas, duendes, conversava com eles o tempo todo com a maior naturalidade. Chega aos 7 anos, o Saturno forma um ângulo de 90 graus com a posição que ele formava quando você nasceu, aí dá uma tampada nessa percepção. Né? E aí você tem os ciclos de Saturno, né? Mais 7 anos depois, a gente está na adolescência, entre 14 e 15 anos de idade, ele está em oposição à posição que ele ocupava quando você nasceu. Aí é a crise da adolescência, não preciso nem explicar. Nem Né? até. Aí mais 7 anos, você tem 21, 22 anos, que é quando a gente vira adulto jovem, como disse uma psicanálise. Né? Aí mais 7 anos, 29, 30, é quando ele fecha esse retorno e a gente vira adulto, ponto. Sem jovem, sem nada. É o adulto. É quando a gente entra no mundo adulto com os 2 pés, digamos assim. Né? E, ao mesmo tempo, é interessante perceber isso na relação com a paranormalidade, com a mediunidade, que muita criança, quando chega aos 7 anos, embota isso por uma razão. Não vamos entrar aqui no mérito de por que embotou. Era para embotar mesmo, ou porque não era, mas né, nada é de graça no mundo, nada acontece à toa no mundo. Né? Sim, sim. Percebe como é interessante, quer dizer, a gente entender a função de um determinado planeta, inclusive, como eu te disse, não é um planeta muito popular nesse sentido, porque ele representa exatamente o esforço, a dedicação, o empenho. Né? O tal do retorno de Saturno dos 29 anos virou um folclore na astrologia como sendo uma coisa temida e tal, e não é para ser isso. Na verdade, é um Pense, momento de 3. libertação, é um momento de libertação de condicionamentos. Mas Saturno tem essa coisa, né?
Existe um livro maravilhoso sobre Saturno, de uma autora maravilhosa de astrologia chamada Liz Green, que em português ganhou o título só de Saturno, mas o título original dele em inglês era Um Novo Olhar sobre um Velho Demônio. Caramba! Porque na astrologia antiga, tradicional, ele era considerado um planeta maléfico, sabe? Tinha toda uma conotação muito maniqueísta, assim, e que agora, no século XX, principalmente depois da passagem do Jung pelo mundo, isso tudo mudou um pouco o olhar, mudou um pouco a perspectiva da gente enxergar isso tudo, né? Mas a grande ferramenta é essa. A primeira grande ferramenta da astrologia é esse autoconhecimento. Porque, como a gente ainda vive num plano de provas e expiações, né, a gente vem com coisas a aperfeiçoar. E geralmente essas coisas. E como? Geralmente essas coisas a aperfeiçoar são configuradas através dos aspectos que os antigos chamavam de maléficos ou negativos, que são os ângulos de 90 graus e os de 180 graus. Mas o Jung, ele meio que subverteu esse conceito, porque ele disse é exatamente em cima dos aspectos que os antigos chamavam de maléficos ou negativos que reside a nossa maior possibilidade de crescimento e superação. Que a gente tem uma coisinha ali que vai ficar cutucando a gente a vida inteira, entendeu? A gente vai perceber que aquilo ali não anda sozinho, que a gente tem que trabalhar, que a gente tem que elaborar aquilo. Os aspectos que os antigos chamavam de benéficos, são os ângulos de 120 graus e de 60 graus, não demandam da gente nenhum esforço. Né? Numa perspectiva reencarnacionista, a gente pode dizer que foram sementes que a gente plantou em vidas passadas e que agora a gente está colhendo os frutos. Mas quando você está colhendo e desfrutando de um fruto desses, você não está crescendo, você está de férias, né? Está ali, né, curtindo um pouquinho, porque, né, a gente também tem direito a dar uma relaxada. Talvez seja a brisa suave, né? Para nos fazer tomar fôlego e encarar a batalha. Respirar e seguir em frente, né? Olha, deixa eu só te interromper. Eu estou vendo aqui uma pergunta, eu já vou nela. Mas você falou do Saribaba, você me deu lapsos temporais de 7, depois mais 7, depois 21, né? Fechando 21 anos. 21, e agora, você me falou de novo de 21 anos. E eu automaticamente me remeti às religiões afro, que todos os preceitos, eles são feitos de 7 em 7 anos. Perfeito. Provavelmente tem alguma ligação, porque, como nada é por acaso... Com certeza. Com certeza tem. Porque o que acontece? Você pode pegar o momento da iniciação de uma pessoa dentro de uma tradição afro e pegar onde é que estava o Saturno naquele dia. Então você tem o mapa da iniciação ali. 7 anos depois, ele tem que renovar. Né? Fez o ângulo de 90 graus, fez a quadratura, como a gente chama. Então, o número 7 está presente em um monte de tradições espirituais, né? Não é à toa, né? Não é à toa. Não é à toa. Faz todo sentido. Então, o primeiro, alguém perguntou essa questão... Dá para saber o propósito da vida no mapa? Olha, em quais casos? Pergunta é muito importante, porque está havendo um certo equívoco em relação a isso, por causa de um ponto no mapa, que é chamado de nó lunar ou cabeça do dragão. Né? É um ponto astronômico, não é um planeta físico, ele é muito valorizado na astrologia hindu, né? E ele tem uma implicação bacana quando você tem um olhar espiritualista a respeito, uma leitura espiritualista de um mapa astral. O nó lunar, na verdade, é o ponto de interseção entre a órbita que a Lua percorre em torno da Terra e o equador da Terra. A Lua ela não roda em volta da Terra paralela ao equador. Ela tem uma inclinação de aproximadamente 5 graus. Então, ela cruza o equador num determinado ponto, passando do hemisfério norte do hemisfério sul para o hemisfério norte, e vai cruzar esse mesmo ponto no ponto oposto, cruzando de novo o equador do hemisfério norte para o hemisfério sul. Onde ela cruza para o hemisfério norte é chamado cabeça do nó lunar ou cabeça do dragão. Porque na antiguidade, quando existe a coincidência, né, desse nó lunar, da órbita da Lua, coincidir com a posição da Terra e do Sol, é quando acontecem os eclipses. Tá. Então, na antiguidade, por que é chamado de cabeça do dragão? Porque na antiguidade, né, como nós conhecíamos da astronomia, eles achavam que era um dragão que engolia a Lua, ou que engolia o Sol, dependendo do tipo de eclipse que a gente tivesse. Mas, segundo a lenda, era um dragão que tinha a garganta cortada, então daqui a pouco o Sol aparecia novamente, ou a Lua aparecia novamente. Por isso ficou sendo conhecido como a cabeça do dragão e a cauda do dragão.
dentro de um olhar espiritualista, Fernanda, querida, um beijo, estou vendo uma amiga querida aqui nos prestigiando. Dentro de um olhar espiritualista da astrologia, e como eu te falei, na astrologia hindu, esses pontos são muito valorizados, são muito considerados, né? E na astrologia tropical, na ocidental que a gente pratica aqui, para quem tem um olhar espiritualista da leitura astrológica, esses pontos são muito importantes, pelo seguinte: a cauda do nó lunar, o nó lunar sul, ou a cauda do dragão, representaria bagagem que a gente traz de experiências anteriores acumuladas. Tá. Não dá uma informação quantitativa do ponto de vista se foi 1, 2, 5 ou 10 encarnações. Encarnações. Dá uma informação do ponto de vista qualitativo, no sentido de que a casa onde esse ponto cair, a cauda do nó lunar, representa uma área onde a gente já experimentou alguma coisa, a gente traz uma bagagem conosco. Então, eu dou é como se fosse uma gangorra, entendeu, Priscila? Você nasce com a gangorra pendendo para o nó sul, onde você já acumulou experiência. E mesmo que você não tenha lembrança dessa experiência, o nó sul é uma zona de conforto. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que exercitar e cultivar o nó norte, que é o ponto oposto, para equilibrar essa gangorra. Quando você cultiva o nó norte, naturalmente a qualidade que está acumulada aqui no nó sul sobe, aparece. Em vez de você correr digamos, para essa gangorra inclinada para o lado de lá e você ficar repetindo o padrão, você cultiva o ponto oposto e aí o que tem de bom acumulado aqui, vem para cá. Então, o que está acontecendo? Muita gente está interpretando os nós lunares como se eles representassem o nosso propósito de vida. Eles representam uma opção, né, um campo de experiência onde a gente vai crescer internamente muito. Mas não é o nosso propósito de vida. O propósito é muito simples, é o nosso signo solar. Sabe, se eu escolhi nascer no dia 30 de agosto, eu digo, não, eu quero ter a experiência da frequência virginiana na minha vida. Então, o propósito é simplesmente qual é o seu signo solar. E o seu propósito é exercer a qualidade do seu signo solar. Porque começaram a confundir os nós lunares, que não é o propósito nesse sentido maior. Digamos, é algo específico que você tem que equilibrar para balancear essa gangorra das vidas anteriores e da vida atual. Que coisa mais linda! Não é o propósito é a nossa identidade, né? Que era uma outra analogia que a Célia usava muito, a questão do ator e do personagem. O ator é o espírito. O personagem é o Valdemar, é a Priscila, entendeu? São os personagens, literalmente, que a gente escolhe representar. Que ela dizia, a vida é uma grande peça de teatro, ou um grande filme, e nós somos coautores desse script. Só que quando nós entramos em cena, nós esquecemos que nós escrevemos o nosso papel. Exatamente. Então, o propósito é simplesmente experimentar a qualidade do seu signo solar. É simples assim. Eu vou começar a procurar a qualidade do meu. Desculpa. Eu vou agora tentar identificar a qualidade do meu signo. Você nasceu solar. 2 de maio, touro. Touro. Então, a busca do touro é a estabilidade na vida material, é o básico para todo mundo viver, sabe? Um teto para morar, sabe? Comida para comer, pessoas para a gente amar. O touro é o segundo signo do zodíaco, na sequência natural do zodíaco, né? Se você fizer uma analogia com o recém-nascido, o Áries, que é o primeiro, é quando a criança se dá conta de que ela é uma individualidade separada da mãe, né? Porque os especialistas nessa área dizem que no primeiro momento a criança não se distingue da mãe, acha que são uma coisa só, né? Estava lá dentro, saiu, e até ele se acostumar e perceber que ele é uma individualidade, é o Áries. Eu sou um diferente dela, né? Em seguida, o que acontece? A criança vai chorar quando estiver suja, quando estiver com fome, quando estiver desconfortável. É o touro. É a sobrevivência no seu sentido mais básico. Não tem nada a ver com luxo, com exagero, com nada disso. É o necessário para continuar vivendo, se alimentar, amar e ter um teto para onde você pode se abrigar, né? Então, a busca do touro é exatamente construir essa solidez, né? O taurino não é ligado no dinheiro pelo dinheiro em si só. É a tranquilidade, a estabilidade que o dinheiro proporciona. Então, não é o dinheiro, é a estabilidade material. É o amor, são os sentimentos, né? O touro é regido pela Vênus,
né? Vênus é o planeta do amor, do afeto, do prazer, também do dinheiro, mas não exclusivamente do dinheiro como meio, sempre como meio, nunca como um fim, né? Poxa, Então, que obrigada por essa aula, por esse presente. seja Porque taurino. eu digo na minha família, é, se o dinheiro for problema, então é um problemão. Porque o dinheiro ele tem que ser a solução, ele não pode ser o problema. Ele não pode Exatamente. semear a discórdia, ele não pode tirar sua noite de sono. Você não pode trabalhar para ele. Ele tem que trabalhar para você. Enfim. Exatamente isso. Exatamente isso. Então, é muito simples, essa questão do propósito, né? Parece complexa e é muito importante chamar atenção para essa pequena confusão que está sendo feita. Não, o propósito está na cabeça do não lunar, não, o propósito está no seu signo, no ator, no personagem que você resolveu representar nessa vida. Né? Você é taurino, eu sou virginiano, somos signos de terra, somos práticos, somos pé no chão, né? Queremos resolver as coisas. Então, esse é o propósito. Então, Isso identifica muita coisa. exatamente, claro. É a sua identidade, é o personagem que você escolheu ser aqui. Né? Sim. Quando acabar essa experiência, o Valdemar vai lembrar que teve várias outras vidas antes, com outros nomes, outras funções, outras atividades, a Priscila também. Né? Mas, para esse momento, o propósito é o que você veio fazer. Né? Você não tem como dissociar isso da pessoa, porque é ela toda. Você não me conhece, você descreveu. Não, eu costumo dizer, Priscila, se você pegar qualquer revistinha de banca de jornal, por mais michuruca que seja, e você for ler sobre o seu signo solar, você vai dizer, isso aqui sou eu. Então, o Sim. propósito é o signo solar. Tem alguém pedindo aqui para dar a sequência das casas e dos signos? Claro, tranquilamente, facílimo. Primeira casa, cada casa aí que está, deixa eu fazer uma distinção entre o signo e a casa. Os signos são fixos, 30 graus, né? É uma convenção, tudo é convenção. Né? Tá. É a história de ligar os pontinhos no céu, né? Onde a gente vê um centauro, a comunidade indígena lá do Alto Xingu vê um avestruz ou vê um jacaré. Você vai ligar os pontinhos do jeito que você quiser. Né? Então, é uma convenção, sim, é um sistema simbólico. Né? Então, dentro desse sentido, os signos são os modos de ser da gente. Né? Tá. Você é taurina, ligada no material, em manter essa estabilidade, em buscar essa estabilidade. Eu sou virginiano, organizar, sistematizar, né? É a busca fundamental. Aí, então, cada signo é um modo de ser. Quando você identifica o horário que você nasceu, você vai descobrir qual é o signo ascendente, quer dizer, aquele signo que estava nascendo no leste na hora que você nasceu. Ele é quase tão importante quanto o teu signo solar. Ele é o teu veículo físico, ele é o teu corpo físico, ele é a impressão primeira que você passa para os outros. E ali onde está o ascendente, começa a primeira casa do mapa. As casas já são uma coisa diferente. As casas são chamados os campos de experiência, os campos de interesse da gente na vida. E cada casa, também são 12, obviamente, né? Cada casa está associada com as qualidades do signo que lhe corresponde na ordem natural do zodíaco. Então, a primeira casa sempre vai ser a casa do eu, dos meus interesses primeiros. A segunda casa sempre vai ser a casa da relação com a vida material, né? Com a estabilidade, com a sobrevivência. A terceira sempre vai ser a casa da comunicação, da correlação, gêmeos. Então, cada signo imprime. É claro que, por exemplo, eu que tenho ascendente Sagitário, então a minha primeira casa é regida pelo signo Sagitário. Naturalmente, a segunda vai ser pelo Capricórnio e assim por diante. Então, a qualidade do signo que está na ponta daquela casa vai te dizer como é que você vai lidar com aquele campo de experiência na sua vida. No fim das contas, é com uma amiga minha daqui do Instagram, uma excelente professora, menina da nova geração, maravilhosa, comentou, nós temos os 12 signos dentro de nós. Uns estão mais ressaltados e outros menos. Uns estão mais focalizados, porque tem planetas dentro deles. Algumas casas estão mais enfatizadas. Né? Então, deixa eu voltar essa sequência para não me perder. Então, Áries, eu, meu interesse, minha afirmação da minha individualidade, Touro, a sobrevivência. E cada casa está relacionada com a qualidade do signo, como eu falei, né? Do signo correspondente. A terceira casa, Gêmeos, comunicação, relação com os irmãos. Né? O quarto signo, Câncer, maternidade, família, célula familiar. Quinta casa, Leão, criatividade, autoexpressão. Sexta casa, Virgem, organização, rotina, saúde.
Aí é interessante, você tem os primeiros 6 signos, as primeiras 6 casas, que a gente chama na astrologia do campo da experiência individual. Quando você fecha essa primeira metade do zodíaco, começam as casas da experiência social ou coletiva. Então, tem o Libra, que é o oposto do Áries. O Áries é a casa 1, o Libra é a casa 7. A casa 7, para se contrapor ao Áries, que é o eu, é o que? É o nós. É eu e você. Eu e mais alguém. É a casa na qual a gente convida alguém para compartilhar ou uma vida afetiva com a gente, ou uma sociedade, ou uma parceria. Eu falo brincando que Lennon e McCartney, Roberto e Erasmo é casa 7. Parceria. Pode ser até uma parceria de negócios também. É claro que, em primeiro lugar, vem a parceria de natureza afetiva, porque Libra é um signo regido por Vênus, assim como o Touro. E você Né? está me lendo, você está lendo minha mente, que eu sou casada com um libriano. Ai, ai, ai. Dois regidos por Vênus, que maravilha. Bom demais. Bom demais. Aí é que vem uma coisa interessante, Priscila, porque a gente vem aqui ao mundo para se relacionar, né? Para trocar, né? Então, essa troca acontece a partir da 7ª casa. Quando acaba o campo da experiência individual, começa o campo da experiência social e coletiva. Depois da 7ª casa, vem a 8ª, que é a casa associada ao signo de Escorpião, que é outro temido e tal, né? É o signo da morte, da transmutação, do inconsciente. Então, repara, quando é que a gente se transforma profundamente? Depois da gente se encontrar com o outro. Entendeu? Exatamente. A lógica dessa Exatamente. sequência. Aí, depois disso, você tem a 9ª casa, que está associada à qualidade do signo Sagitário, que é o 9º signo. É o lado da filosofia, da metafísica, do especular, que relação é essa que a gente tem com o invisível, que a gente não consegue entender. É a casa da filosofia, do ensino superior, é a casa da relação com pessoas de outras culturas, de outros países, de outras línguas. É a casa do saber. Aí você chega na 10ª casa, que é o meio do céu, que é a divisão entre a casa 9 e a casa 10, que é a casa associada ao signo de Capricórnio. O que eu vim fazer aqui nesse mundo? Para que eu sirvo? Qual é a minha função social? Qual é o meu papel dentro dessa coletividade? É chamada de a casa da carreira, da profissão, mas eu acho que ela tem um sentido muito mais bonito que isso, muito mais amplo. Quer dizer, qual é o meu papel dentro dessa coletividade, entendeu? Que peça que eu sou, onde é que eu me encaixo, né? E de que maneira que eu estou exercendo bem o que eu faço. Depois de Capricórnio, casa 10, vem Aquário, casa 11, que é o signo do coletivo, né? O signo das coisas feitas em grupo, o signo dos amigos, signo dos nossos ideais. Né? Todas as instituições que existem no mundo, que são criadas por uma coletividade para gerar algum benefício para a coletividade, são coisas aquarianas. Né? O Aquário é aquele signo que quer sempre transformar. A Célia, por exemplo, a Célia era aquariana. E a Célia dizia, qual a sua religião, dona Célia? Ela falou, eu não tenho religião. Ué, a senhora não é espírita, não? Ela disse, não. Não, o fenômeno que acontece comigo, quem mais estuda isso é o espiritismo. Mas ela como boa aquariana, diz, eu não faço parte de nenhuma religião organizada. Tira o chapéu. Tira o chapéu. Eu acho o seguinte, né, Priscila? Cada vez mais a gente está chegando. Eu tenho amigos hoje em dia de todas as tradições. Sabe? Eu tenho um pastor evangélico que faz desenvolvimento mediúnico na igreja dele. Sabe? Eu tenho um conhecedor de cultura iorubá, um dos maiores conhecedores de cultura iorubá no Brasil, que vai fazer palestra no trabalho de psicografia do Fernando Bem. Não existe essa barreira, não existe. Tanto é que eles estão preparando um espaço na Zona Norte aqui do Rio, na Tijuca, um pastor evangélico, um dirigente de candomblé, uma dirigente de um centro de umbanda, um dirigente de um centro espírita, um padre católico e um rabino. Coisa mais linda. Eles vão ter um espaço comum, onde cada dia um vai oficiar lá a sua tradição e eles vão fazer coisas juntos. Coisa mais linda. A Fátima, mentora do Fernando, tem uma frase que eu acho maravilhosa, que diz: as religiões são como janelas para você olhar para o céu. Você pode até mudar de janela para olhar de um outro ponto de vista, você vai estar olhando para o mesmo céu, que é a espiritualidade. Que lindo. Então, a astrologia nos ensina isso, essa pluralidade. Né? A gente é plural, nós somos feitos de 12 pedaços diferentes, nós somos seres, a Célia dizia também, nós somos um somatório de personalidades. É isso que nós somos. Né? Toda a trajetória que a gente vem vindo aí, desde lá do plano primitivo, né? Agora aqui no finalzinho do plano expiatório, já doido para chegar no plano regenerador, né? Estamos chegando, mas quanto mais perto chega, parece que mais demora. Né? E a gente está exatamente nesse momento, né, Priscila? A gente está na transição planetária, sabe? Eu gosto muito desse tempo, porque esse tempo foi
foi cunhado pelo Espiritismo, é adotado por todas as tradições espiritualistas, né? Mas eu acho ele muito significativo, porque bate com esse conceito do Kardec dos planos evolutivos e bate com esse momento que a gente está vivendo no mundo, né? A gente está vivendo um momento histórico, sabe? Assim, único. Nunca aconteceu. O Matias, por exemplo, que tem essa lembrança de outras civilizações aqui, Atlântida, Lemuriana e tal. Eu outro dia perguntei para ele, falei, Matias, já aconteceu isso igual como está acontecendo agora aqui no planeta Terra? Ele falou, não. Dessa forma que está acontecendo, nunca aconteceu antes. Nem na Atlântida, nem na Lemúria. Então, é um momento único, muito especial. Muito. Transformador. Transformador. Essa é a palavra. Exatamente, essa é a palavra. Essa é a palavra. Priscila, eu preciso tomar cuidado comigo mesmo, porque eu falo demais. Né? Não, mas eu tô aqui olhando e lamentando que a gente tem 9 minutos, mas bem cara de pau querendo chamar para mais tempo, porque... Não, a gente tem que salvar antes de fechar uma hora. Não, vamos salvar antes de fechar. Ó, mas tem um pisciniano aí que já ficou bravo, que falou de aquário, mas não falou de peixes. Faltou Alexandre, meu amigo que está aqui sumidinho, apareceu. Não, genial. Tem toda a razão. O peixe, como é aquele signo mais discreto, é o final do zodíaco, né? O que acontece? O Áries vem ao mundo para afirmar sua individualidade. Eu sou assim, eu digo que é o signo da impressão digital. O Peixes é como se ele já tivesse percorrido todos os outros 11 signos. E ele está querendo dissolver essa individualidade no todo de novo, entendeu? Ele está querendo desaparecer, sabe? É a gota d'água caindo no oceano. Né? Que o Peixe coisa... é mais sensível, mais compassivo, né? mais amoroso nesse sentido. Tanto que o planeta Vênus, a gente tem uma série de classificações na astrologia que a gente chama de dignidades planetárias, e o planeta Vênus está exaltado, elevado, destacado no signo de Peixe. Porque Vênus é o planeta do amor, e o Peixe é o signo do amor universal, do amor incondicional. Que lindo. Que lindo. Teve uma pessoa que perguntou aqui, e quando a gente não se identifica com o nosso signo? Aí é que está. Eu ontem fiz uma live com uma amiga minha que tem um trabalho interessantíssimo. Ela se chama Sensacional! Do mapa astral gestacional, que coisa incrível! Exatamente. Então aí eu recomendo procurar a Max, entendeu? Porque tem alguma coisa que não encaixou final ali, e ela tem métodos fantásticos de descobrir onde é que está essa carência, esse buraco, e de alguma maneira preencher aquilo, entendeu? Ou explicar como é que aquilo está feito. Mas aí acontece durante esse período de gestação, que é algo assim muito, muito, muito interessante. Muito interessante. Que bacana. O trabalho dela é uma coisa incrível, porque eu comentei até ontem. A informação vem de outras inteligências, de seres irmãos mais velhos nossos, como diz o Matias, né? E se combina com o xamanismo aqui, com a parte telúrica. A combinação, é o encontro do céu com a terra, literalmente. Olha só, você tem mais alguns minutos? Quantos você quiser, Priscila. Quantos você... meu Deus, que lindo. Então, para a gente não fazer correria, a gente para aqui, volta, a gente fala mais um pouco, e ao final, eu nem te falei, mas você se incomoda de fazer uma prece, ou o que você quiser dizer para a gente? Jeito nenhum, maior prazer. Maior prazer. Então, bora voltar, minha gente. Como diria Chico Anísio, é vapt-vupt. É bem rapidinho. Salva aí. Não, vou salvar.